pode um mesmo Deus ao mesmo tempo ser três? Como é possível que haja três pessoas em uma só? Se Deus é trino, então na verdade são três deuses e não um? A doutrina da Santíssima Trindade basicamente resume-se no seguinte: Deus é Trindade, ou Deus é Trino, ou seja, Deus é Pai Criador, Filho Redentor e Espírito Consolador. Mas o que isso significa exatamente? Como podemos compreender isso? Bom, compreender isso não é uma tarefa tão fácil e simples assim, mas vamos analisar essa questão de uma perspectiva diferente, através de uma analogia. Bom, nós sabemos que no espaço nós podemos nos mover de três maneiras diferentes. Nós podemos nos mover para a direita e para a esquerda, para a frente e para trás, e para cima e para baixo. Isso é o que nós chamamos de três dimensões. Se nós utilizarmos uma dimensão, nós podemos formar linhas retas. Se usarmos duas dimensões, nós podemos formar figuras, como por exemplo, um quadrado ou um triângulo. E se nós utilizarmos três dimensões, nós podemos formar um cubo ou então uma pirâmide. É assim que funcionam as três dimensões. Então, em um mundo unidimensional, existem linhas retas. Em um mundo bidimensional, existem figuras. E em um mundo tridimensional, ainda existem linhas e figuras, só que combinadas entre si, elas podem formar corpos sólidos. Da mesma forma, nós podemos pensar a questão da Santíssima Trindade. No nosso nível humano, uma pessoa é um ser e duas pessoas são dois seres diferentes e separados. Da mesma forma que no mundo bidimensional, um quadrado é uma figura e dois quadrados são duas figuras. Mas no mundo tridimensional, 6 quadrados não são 6 figuras, e sim um cubo. Já na dimensão de Deus, nós encontramos 3 pessoas que não deixam de ser um único ser, que é Deus. Complicado de entender? Sim, complicado de entender, porque nós estamos no nosso nível, no nível humano, e não no nível de Deus. Então, dessa forma, fica complicado nós concebermos e entender plenamente esse ser que é Deus. Assim como se percebêssemos apenas duas dimensões do espaço, não conseguiríamos imaginar um cubo, porque nós estaremos em duas dimensões e não em 3. Vamos agora relacionar isso com um ponto de vista histórico. Observando a história, nós observamos que as pessoas, antigamente, elas já tinham uma noção mais ou menos vaga do que era Deus, de quem é Deus. Mas aí, então, surgiu na história um homem chamado Jesus que dizia ser Deus. E mesmo que as pessoas ficassem abismadas e confusas sobre a afirmação desse homem, elas não conseguiam o conceber como um louco, como um lunático. Esse homem, então, fez com que essas pessoas acreditassem nele. E depois de um tempo, essas pessoas o viram depois de morto. E depois que passou mais um tempo, essas mesmas pessoas reuniram-se em uma pequena comunidade e de alguma forma elas descobriram dentro de si próprias Deus. Então elas foram capazes de fazer coisas que até então eram impossíveis. Tudo isso levou-as a compreenderem algo e elas chegaram então à conclusão de um Deus tripessoal. Então a doutrina da Santíssima Trindade não foi simplesmente inventada. Nós vemos isso como reflexo da própria história. Mas por que Deus é tripessoal? Bom, Deus não poderia e não queria limitar-se a ser apenas criador do universo. Ele queria ser mais. Ele queria manifestar o seu amor pessoalmente conosco. Além do mais, como eu já disse nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos cards, que eu falei sobre o significado da morte de Jesus, o pecado é uma transgressão contra Deus. Então, apenas quem fosse da mesma natureza de Deus poderia pagar o preço desse pecado. Dessa forma, Deus esteve em Cristo e nele estava reconciliando consigo o mundo. Então veja como tudo faz sentido, como tudo se encaixa e se complementa, fazendo total sentido. Veja também, nós humanos nos sentimos muito mais influenciados e impactados quando podemos comprovar algo. Nós nos sentimos mais influenciados a crer em algo quando podemos comprovar. E além do mais, além de ver, nós nos sentimos mais influenciados ainda quando podemos sentir. O que eu quero dizer é que a experiência para nós, humano, é algo fundamental. E Deus fez isso através de Jesus. Ele se colocou na história humana através da pessoa de Jesus, dividindo a história da humanidade
em antes e depois de Cristo. E além do mais, ele nos concedeu a oportunidade maravilhosa de presenciarmos o seu amor, de experimentarmos o seu amor através do seu Espírito Santo. Um cristão sabe que ao fazer essas orações para entrar em contato com Deus não está simplesmente ali orando. Ele sabe também que o que induz a orar também é de alguma forma Deus, que está de alguma forma dentro dele, e sabe também que o conhecimento que veio para ele sobre Deus veio através de Jesus. Então, de alguma forma, Jesus também está de pé ao seu lado, orando com ele e orando por ele. Então, Deus é ao mesmo tempo o que o cristão tenta alcançar através de suas orações, é também a força que o motiva, que o induz e que está dentro dele, motivando a orar, e também é o caminho que ele percorre para chegar ao seu objetivo na oração. Suponha que você queira estudar um ser humano. Se esse ser humano não estiver disposto a deixar-se conhecer por você, você não conseguirá estudá-lo. Então vai ser preciso que você conquiste a sua confiança. É assim que acontece na relação entre duas pessoas. A iniciativa se divide igualmente entre ambas as partes, entre ambos os lados. Mas quando se trata do conhecimento de Deus, a iniciativa parte inteiramente dele. Porque se ele não se revelar, não importa o que nós façamos, nada nos incapacitará a conhecê-lo. E sim, é verdade que Deus se revela mais a algumas pessoas do que a outras, porque até mesmo para Deus é muito difícil que ele se revele a alguém cuja mente está decidida sobre ele, assim como o humano que não está disposto a deixar-se conhecer pelo outro. Isso não quer dizer que Deus não se revele, mas que ele se revele menos ou mais, ou então de uma maneira diferente. E é a partir dessa questão que vai partir o próximo vídeo. É esse ponto que vai fundamentar o próximo vídeo, então aguardem aí. Enfim, se tudo isso fosse inventado, seria muito mais fácil de compreender, mas toda essa questão trabalha com a realidade como ela é, por isso não poderia dar-se ao luxo de ser simplista.